Olá, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Nilu Professores de História. Iremos conversar sobre a Guerra dos 100 Anos, iremos entender o que foi essa Guerra dos 100 Anos, o contexto histórico pós-pré-Guerra dos 100 Anos, para poder tentar entender melhor essa grande batalha que ocorreu lá na Europa. Bom, lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever aqui, sente o dedo no sininho de notificações, que é muito importante para o nosso canal. Compartilhe, curta, dê aquele joinha. Sem mais bate-papo, sem mais enrolação, roda essa vinheta para essa aula maravilhosa que está vindo por aí. Bom, pessoal, para a gente começar a ter um entendimento, eu peço que quem ainda não assistiu o vídeo sobre revigoramento do comércio e das cidades, eu vou deixar o card aqui. Também, não menos importante, é um assunto que também se encontra aqui no nosso canal, que é as técnicas e saberes da Idade Média. Eu também vou deixar aqui o card. Esses assuntos é para vocês se aprofundarem mais. Vamos entender como foi essa Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, a gente entende o contexto da seguinte forma: entre o ano 1000 e 1300, houve aquele aumento populacional, certo? Devido ao melhoramento na agricultura, o povo começou a sair mais do campo, o feudalismo começou a descer, teve as cruzadas que auxiliou no comércio também, ou seja, a qualidade de vida, entendo, naquela época começou a melhorar um pouco. Porém, a qualidade de vida no sentido de aumento populacional. Como assim, professor? Vou explicar para você agora. Esse aumento populacional, gente, foi desenfreado e não muito calculado. Aumentou-se a população nas cidades, porém o saneamento básico, como conhecemos hoje vocês conhecem o quê? Uma coleta de lixo, papai e mamãe pega o lixo e bota onde? No lixo. Nós somos educados dessa forma, porque lixo traz o quê? Acúmulo de lixo. Falta de saneamento básico traz doenças, justamente, coisa ruim, né, gente? Bom, na Idade Média não tinha esse entendimento. Tanto que o lixo, o povo pegava e jogava pela janela. Caía lá na rua e não tinha coleta de lixo. Não tinha saneamento básico. Saneamento básico, pessoal, aquele rede de esgoto drenado e levado a um local para tratamento. Sem esse saneamento básico, a Europa passou por diversos problemas. Que diversos problemas? Uma grande doença, pessoal. Uma doença chamada peste negra, conhecida como peste negra, e depois foi dita como peste bubônica, a doença do rato. Porém, não era do rato, era de uma pulga que mordeu o rato e o rato propagou para a população. Segundo algumas informações, dizem que essa pulga veio de navios vindos do Oriente, que o saneamento, a higiene de navios naquela época não era muito boa, como nas cidades também não. Saneamento, como havia dito, como nós conhecemos hoje, que é esse negócio todo certinho, nós pegamos o lixo, jogamos no lixo, ainda não é tão bem educada ainda a população, mas muito melhor que na época medieval. As pessoas menos beneficiadas do capital moravam nas sarjetas, nas ruas, ali nas vielas, em casas que não tinha muita higiene. Eles pegavam lixo, jogavam de cima das casas para a rua, e não se importava se pegassem alguém lá embaixo ou não. Ou seja, várias doenças apareceram, mas essa peste negra foi a pior. Porque o rato ali passava, estava ali nas casas, ia lá, comia a comida, a pessoa não sabia, pegava a comida, pô, para dentro da boca. Essa peste negra, segundo informações, matou 1/3 da população europeia. Para vocês entenderem o texto, vamos lembrar um pouco de matemática aqui na história. Peguem um círculo, façam uma pizzazinha e dividam ela em 3. Retire um pedaço desses 3. Vai ficar faltando muito, não é isso? Foi basicamente isso, gente. Uma população muito grande morreu graças a essa doença. E até que eles percebessem que era por causa de falta de higiene, demorou muito. Essa introdução é para a gente entender um pouco desse contexto que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, ela é passada ali na região de Flandres. A região de Flandres, que é ali na França, ali no noroeste e oeste da França, que fica ali perto do Canal da Mancha, já próximo do Reino Unido, ela era uma região muito rica. O comércio estava muito forte ali. E estava tendo uma briga muito grande entre França e Inglaterra. O que é que tem a ver esse contexto da peste negra? Vocês vão entender com o desenrolar do vídeo.
Essa região de Flandres também foi atingida, toda a Europa foi atingida. E graças a isso, foi se enfraquecendo mais a nobreza, a população diminuindo, grande parte da população que produzia o seu alimento começou a diminuir. Teve uma crise no início do século XIV, que a plantação diminuindo por causa do aumento populacional, teve brigas, depois veio a peste negra e degringolou tudo. A Inglaterra vendia muita lã nessa região da França. E existiam muitos outros tipos de comércio, especiarias, madeira. E a França não estava gostando muito porque a Inglaterra estava ganhando poder naquela região, poder econômico, influência também, estava tendo muita influência. Muitos franceses estavam aderindo mais para o lado dos ingleses. Não respondia tanto o rei da França como respondia o rei da Inglaterra. Para piorar tudo, nessa região, fora a peste negra, começou a ocorrer algumas revoltas camponesas por causa de fome, da peste negra, os nobres não estavam dando muita ênfase a esse pessoal. Aconteceu um fato muito de estopim, podemos dizer assim, para essa guerra. A guerra foi iniciada de 1337 a 1453. É dita como Guerra dos 100 anos, mas tem uma curiosidade, ela não foi 100 anos. Se você pegar 1337, diminuir 1453 por 1337, vai dar 116 anos. O rei da França, Carlos VII, ele veio a óbito, morreu, só que não deixou ninguém como sucessor, ou seja, ele não teve filhos. E teve uma briga muito forte entre a Inglaterra e a França. Briga muito forte. O que é que tem a ver a monarquia da França com a monarquia da Inglaterra? Você vai entender agora. Eduardo III, que era rei, o então rei da Inglaterra nesse período aí, no início da Guerra dos 100 Anos, 1337, ele era neto do então rei da França. E existia um rapazinho chamado Philippe de Valois, da casa de Valois, da monarquia francesa, que era sobrinho do rei da França. Quem vocês acreditam que tem aí hegemonia? Provavelmente o neto, né? O sobrinho já é muito mais afastado. Só que não, pessoal. Eduardo era neto por parte de mãe, da parte materna do rei da França que faleceu. E o sobrinho, Philippe de Valois, era da parte de pai desse rei francês. Ou seja, a França criou em um determinado momento que, caso tivesse algum tipo de briga, se prevalecia a parte paterna e não a parte materna. Porém, os ingleses não gostaram. Queria que fosse para Eduardo III, porque ele era neto, por mais que seja mãe. Só que os franceses não, colocaram Filipe de Valois no poder. Aí isso deu um estopim para começar a guerra. Os ingleses fizeram o quê? Invadir a França. Começando por algumas cidades, foi aumentando sua hegemonia ali. Eles já tinham poder e influência econômica com vários franceses ali. Vários nobres franceses auxiliaram os ingleses. Porém, a gente está falando de terra. E depois de um tempo, alguns franceses não gostam disso, principalmente a Casa de Valois. E aí começa, pessoal, uma guerra muito extensa que teve tréguas, momentos de batalhas, até chegar ali no ano de 1429, uma pessoa que eu acredito que muitos conhecem, chamada Joana d'Arc, uma jovem camponesa que, segundo ela, estava tendo visões divinas, estava conversando com anjos, com santos, até com a Virgem Maria, e foi lá falar com o rei da França desse período, 1429, dizendo que estava tendo essas visões e que ela iria auxiliar o exército francês a expulsar os ingleses, porque essa força divina estava dizendo para ela que ela precisava ajudar os franceses a se libertarem do jugo inglês. E ela fez o quê? Passou por vários testes com a igreja lá e tudo. O rei francês deu um voto de confiança para ela, porque você, rei, estava com quase tudo perdido. Os ingleses já tinham tomado Paris. Você estava sendo recuado, perdendo mais terra. E essa menina estava conseguindo inflamar, ou seja, crescer o ego do soldado, dos nobres, pela parte religiosa. Ele falou, pode tocar o fogo lá, minha filha, pode chutar para da barraca, pode ir. E Joana d'Arc foi e conseguiu aumentar esse ego do soldado que estava desanimado. E ela começou a vencer várias batalhas para a França, inclusive a ajudar a chegar perto da tomada de Paris. Só que antes disso, Joana d'Arc foi presa pelos ingleses, levada para a Inglaterra, foi julgada e queimada. Que os ingleses disseram que ela era uma bruxa, não sei o que, herege, e infelizmente ela aos 19 anos de idade ela foi queimada. Muito tempo depois ela vai ser retirada dessas acusações e mais tempo ainda depois, no ano de 1920, ela é canonizada, hoje em dia é Santa Joana d'Arc e é a padroeira da França. Ela auxiliou muito os franceses
nessa vitória. E no ano de 1453, no final dessa Guerra dos 100 Anos, a França finalmente toma Paris e vários outros territórios e expulsa a Inglaterra de lá e toma de volta ao seu território, organizando os impostos, as cidades que foram dizimadas e tudo. Porém, teve muita baixa, muitos nobres morreram, tanto da parte inglesa quanto da parte francesa. E isso vai auxiliar em várias revoltas campesinas, ou seja, muitos camponeses começaram a se revoltar, aproveitando que estava com pouco nobre. Por causa de quê, gente? Muito imposto, é basicamente uma monarquia. É isso, os camponeses pagam muitos impostos e mantêm a riqueza lá da monarquia. Porém, pessoal, essas revoltas, a servidão que existia entre camponeses e nobres, só vai acabar muito tempo depois. Essas revoltas auxiliaram nesse processo de reorganização social. Alguns nobres baixaram um pouco os impostos, mas depois arrasaram com os camponeses, porque os camponeses tinham maior número. No início, eles ainda conseguiram matar muitos nobres, tomar castelos, e fazer com que o rei diminuísse os impostos. Porém, depois, os nobres sempre têm dinheiro, né? Conseguiram mais tropas e arrasando os camponeses, impondo mais medo e terror. Então, gente, no resumo da aula de hoje, vocês puderam compreender o que foi essa Guerra dos 100 Anos, o que levou a ocorrer essa guerra. O principal foco foi ali a região de Flandres. Porém, essa guerra é muito complexa, muito extensa, que vai desde esse momento aí da peste negra a essas batalhas e a revoltas campesinas. Ou seja, é um contexto muito grande essa Guerra dos 100 Anos. Mas serviu para vocês compreenderem, terem um entendimento do que foi essa batalha e o ocorrido dela, o que motivou a ter essas diversas mortes aí que ocorreu, a ver com peste, com tomada de poder, território, posição econômica e por aí vai. Também essa Guerra dos 100 Anos, gente, auxiliou na fixação da monarquia. A monarquia conseguiu se estruturar mais, porque teve várias batalhas, eles aprenderam com essas batalhas, com as revoltas, com tudo, e ajudou eles a fixarem mais o poder. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa aula. Muito obrigado por estarem acompanhando o nosso trabalho aqui no projeto Nilu Professores de História. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, gente. Senta o dedo nesse sininho de notificações para poder chegar a vídeos novos para vocês, que nem sempre o YouTube lembra, certo? Compartilhem com todos os seus familiares, irmãos e amigos. Dê aquele joinha, aquele like, é muito importante para a visibilidade do nosso canal e para que esse projeto se espalhe cada vez mais, para ajudar a vocês que nos assistem a ter mais conhecimento sobre determinados assuntos. No mais, muito obrigado e até a próxima aula.